Estamos aqui mais uma gravação do nosso podcast Sobretudo. Tá lá, João, Sobretudo, dá um corte lá na câmera. Temos várias câmeras aqui. Gravado no PKT Studio do WTC na Berrini. Vocês vão vir conhecer a nossa estrutura espetacular aqui. Eu tenho hoje a honra de receber aqui Marcos Vorrat. Uma história maravilhosa. Obrigado pelo convite. Honra minha estar aqui, Ronan. É isso aí. O Marcos foi diretor da Intel, sempre na área de TI. Diretor há muito tempo da Intel, de processadores. Depois foi para a Dell, fabricante de hardware, uma das maiores empresas de notebook do mundo. Depois foi para a Oppo, uma empresa, diretor comercial chinesa entrando no Brasil. A Oppo é uma empresa de celulares muito forte na Ásia, lá no leste europeu, está entrando no Brasil. Aliás, são patrocinadores da UEFA Champions League, você deve ver lá o Oppo. E agora está no novo desafio como diretor de business to business, de comercial da Acer, outra multinacional, um dos maiores fabricantes de computadores do mundo. E o Marcos vai falar para nós sobre outsourcing, BIAS, inteligência artificial, todos esses assuntos ligados à informática, né? Informática no passado hoje virou TI. Ele domina isso como ninguém, está há mais de 20 anos, 25 anos nesse segmento. Ele vai falando uma linguagem bem coloquial, uma linguagem bem tranquila, em que todos possam atender. E não tem ninguém hoje em dia que não precise das informações que ele vai passar, pois a informática hoje faz parte da nossa vida, desde a hora que você vai esquentar um café, um fogão seu ali de indução, até tudo mais, tá bom? Marcão, fala um pouco dessa trajetória bonita, desde a Intel até hoje na Acer. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, Ronan. Bom, você delatou a idade, quando você fala por 25 anos no mercado, eu chutei. Um mais um ali, a galera já matou a idade, mas vamos lá. É isso, né? Tenho uma trajetória em vários segmentos, mas nos últimos 15, quase 20, bastante na indústria de tecnologia, principalmente de hardware, né? E mais recentemente, como você colocou, eu participei ali do startup de uma operação de uma chinesa aqui no Brasil, que é a Oppo. E agora o desafio é fazer crescer, né? Não é startar, mas é fazer crescer, é escalar a operação de B2B da Acer no Brasil. Sim. A Acer é uma marca conhecidíssima, muito quando boa. A gente fala muito de hardware, conhecidíssima, né? Tá muito no gosto do brasileiro, principalmente do público gamer, que é um público bastante exigente, é um consumidor bastante técnico, bastante atualizado e crítico e exigente quando se fala de tecnologia e hardware, porque usa até o extremo. E agora a gente tem que virar um pouco o foco e os holofotes, né, da nossa estratégia de go-to-market, a maneira que a gente se comunica, a maneira que a gente se estrutura, para falar com um público que para esse no Brasil é diferente, é novo. Tá. Que é o público corporativo, que são as empresas. Hoje a participação da Acer no mercado corporativo, antes dessa migração, qual era mais ou menos? Era pequeno? Vocês eram mais... Era B2C, hoje está voltando para a linha B2B. Quando a gente fala de mercado B2C, a Acer ela é uma das líderes, é uma marca que configura entre os top 3 players aqui do mercado nacional. Tá. Quando a gente fala do segmento gamer, a Acer é número 1, ela é líder disparado. Né, qual a razão disso? Qualidade do produto, marca e a comunidade gamer, tanto lá fora, né, a comunidade global e brasileira, consome muito as marcas gamers da Acer. Né? A gente tem duas marcas, né? Uma marca mais mainstream chamada Nitro, ou Nitro, né? E a marca Predator, que é a marca mais alta, né? Mais high, quando a gente fala de linha gamer, de maior performance. Né? E a Acer atua e participa de vários eventos na cena gamer. Então, quem é da comunidade se conecta muito com isso. O cara literalmente veste a marca e consome hardware, no formato de PC, roupa, etc. Tá. Enfim. Então, é um conceito de comunidade mesmo. Tá. E agora vocês viram uma possibilidade de entrar no mercado B2B, porque o mercado B2C estava saturado, vocês acham que tem que se mexer? Naturalmente que sim, principalmente sendo uma empresa de TI, para entrar no mercado B2B, como é que vocês veem esse mercado novo que está surgindo aí? A Acer tem lá fora, né, já há muitos anos, até para contextualizar um pouco, né, o que é a Acer, claro. Né, o pessoal acha... É uma multinacional, né? De onde vem, né? Então a Acer é uma multinacional taiwanesa, ela é quase uma senhora, é uma empresa ali de 1976, Pô. É mais antiga do que a própria Dell, por exemplo, que é uma empresa ali que nasceu na década de 80. Então a Acer, em 1976, ela foi fundada... É de Taiwan? De Taiwan. Tá. De Taiwan, Stan Shi, o fundador da Acer. Então, desde a fundação, ela já entrou, né, nesse mercado de
de tecnologia, de semicondutores. Então, traçando um paralelo entre Oriente e Ocidente, você tinha aqui a corrida de tecnologia no Ocidente, muito despontada ali pela própria Apple e pela própria IBM, que estavam ali fazendo seus primeiros computadores. Aí você tinha o Apple I, o Apple II, etc., e a IBM também com as suas tecnologias. No Oriente, a Acer também estava fazendo ali os seus primeiros computadores, né, olhando para a época, que era o microprocessor 1, microprocessor 2, enfim. Só que é uma história que a gente aqui no Ocidente é menos conectado, a gente está muito conectado com as marcas Apple e IBM, e a gente não conhece tanto a trajetória do que uma empresa oriental estava fazendo ali na década de 70 ou por causa do Opel também, por causa da Opel também, né? Por exemplo, né? Então, pegando a jornada dela, né, e como que a Acer veio para o Ocidente. Né? Então, ali na década de 90, a Acer veio para o Ocidente, ela fez algumas aquisições nos Estados Unidos de marcas norte-americanas, comprou parte da empresa Texas Instruments, que é uma grande conhecida aqui do mercado. Calculadora Texas, quem não usou? Calculadora, computadores e vários outros devices, componentes. Por exemplo, o fundador da TSMC, que é hoje uma das maiores fábricas de semicondutor, que é taiwanesa também, ele teve o seu primeiro emprego na Texas. Né? Ah, que bom. E que essa empresa, que é a TSMC, é quem manufatura, por exemplo, as GPUs da NVIDIA hoje. É um player global muito relevante. A NVIDIA é um caso impressionante, né? Esse rapaz aí de Taiwan, mais uma empresa. Jensen. Impressionante o que a NVIDIA fez aí na revolução da inteligência artificial, né? A inteligência artificial veio de 4 trilhões de dólares. A primeira empresa a chegar nessa marca. Balançou os alicerces da Intel, onde você trabalhou, né? Ela está balançando tudo, né? Está balançando todo mundo. Né? Acho que a Intel teve uma trajetória assim única. Impressionante. Ditou o mercado por muitos anos, por décadas. Mas de 2016 para cá, que tiveram alguns leaps, né, vamos falar assim, alguns saltos de relevância de mercado. Então você teve um aumento no consumo, né, de máquina gamer, depois teve um aumento de consumo de GPUs para fazer mineração de criptomoedas. E isso criou uma demanda que não estava prevista. E a NVIDIA, obviamente, se valeu muito disso. Então, e a Intel não estava preparada, a AMD... Era um modelo, né, de GPU ali que a NVIDIA já tinha pronto, que acabou caindo muito no gosto de quem estava ali minerando moeda. E depois vem esse advento, né, da IA e da GenAI, que também isso estimula muito o consumo de GPUs. Então, a gente pode falar que nos últimos 10 anos ali a AMD... ficou muito no holofote, com um produto que realmente caiu no gosto para esse tipo de consumo. Aí você está falando da Acer. Não dá para falar de sorte, mas dá para falar que o acaso, né, o vento soprou muito a favor da NVIDIA. Sem dúvida, né? E aí você estava falando da Acer, eu acabei te interrompendo para processador. A gente deu a volta ao mundo aqui, mas vamos lá. E aí, para trazer o porquê, né, a tua pergunta foi, a Acer é uma empresa muito bem fundamentada no mercado de consumo, quando a gente fala de varejo, mais ainda quando a gente fala de mundo gamer, por que a Acer está indo para o mercado B2B? Acho que era aí um pouco onde a gente estava. Isso, exatamente. E aí eu estou trazendo um pouco de pano de fundo para a gente entender de onde a Acer veio, né, e entrar onde a gente está. Então, na década de 90 ali que eu estava colocando, a Acer fez algumas aquisições, então comprou parte de uma empresa chamada Texas Instruments, que era uma gigante, né, na década de 80, 90 ali no mercado norte-americano, também da Gateway e da Packard Bell. Disso surgiram alguns DNAs de produtos novos dentro do portfólio da Acer e algumas marcas ou submarcas de produto que ela usa até então. E aí, uma das marcas, que era uma marca muito forte da Texas, era a TravelMate, que é hoje a marca usada no portfólio de PCs ou notebooks corporativos da Acer. E ela tem isso lá fora no portfólio já há muitos anos. A gente não tinha trazido para o Brasil, porque a estratégia da Acer aqui no Brasil ainda não mirava o mercado corporativo. Era só B2C mesmo. O mercado aqui da Acer, até a página de pouco tempo atrás, era muito olhando para o mercado de consumo. Varejo, canal, distribuição e varejo para consumo. Então a Acer
tomam uma decisão, né, de olhar também para esse mercado corporativo aqui no Brasil, que é um mercado importante, é um mercado que está muito dependente de duas marcas ou de dois players, então a gente entende que é importante ter mais uma oferta diferente. Pode dizer quais são eles ou tem algum problema? São dois gigantes, a Dell e a Lenovo. Né? Tá. A Lenovo é antiga IBM, né? A Lenovo fez um movimento também de Isso. aquisição, é uma empresa também da Ásia, chinesa, que há 20 e poucos anos atrás também fez uma aquisição, comprou a linha de PCs ou a marca de Isso, PCs da IBM. que era a ThinkPad e a IdeaPad. Ela fez essa aquisição e isso fortaleceu muito, obviamente, a marca Lenovo aqui no Ocidente e ela se fez valer muito em cima disso. Pessoal, vocês estão vendo que o Marcão é uma enciclopédia nesse mundo de TI, hein? Ele sabe todas as aquisições, quem comprou quem veio da onde. O cara não é fraco, não. Vamos lá, tem que saber porque isso explica muita coisa. Isso explica o sucesso e o insucesso, claro. As movimentações. Pô, é muito bom, Vitor. Porque uma empresa acaba dando certo ou menos certo, enfim. Então são movimentações. Nesse caso da Lenovo, eu fui muito feliz, né, quando adquiriu a marca ThinkPad da IBM, que era uma marca muito forte, e fortaleceu muito a estratégia da Lenovo quando a gente fala da indústria de PCs. Tá. Né? Então ela foi muito feliz nesse movimento e só cresceu desde então, ponto. Né? Eu falo isso no mundo e muito no Brasil também. Tanto que hoje, voltando para o ponto que a gente estava colocando aqui, olhando o mercado brasileiro corporativo, ele está muito concentrado nessas duas marcas, nesses dois players. Eu posso falar uma Lenovo e uma Dell. E é fácil você entender que você tem várias outras marcas no mundo e é fácil você entender que é saudável para quem consome ter mais de duas opções. Ah, perfeito. Opção de marca, opção de qualidade, opção de design, opção de posicionamento de preço, opção de serviço. Então é isso que a gente vem oferecer. A gente vem ser mais uma opção, né, além das marcas que já estão consolidadas aqui no Brasil, a gente vai ser mais uma opção com hardware de extrema qualidade. Né, é um hardware que já é muito validado pelo consumidor e pelo público gamer. A gente traz hardwares aqui, por exemplo, o nosso PC corporativo ele tem certificação militar. Aí você fala, puta Marco, mas para que certificação militar? É uma certificação militar para testar que é um hardware robusto, durável, confiável, que se ele cair no chão ele não vai quebrar. Se eu derrubar um copo de água sobre o teclado dele, ele não vai pifar. Então ele obedece ali alguns parâmetros, né, alguns padrões de qualidade. E aí por isso tem-se essa certificação militar, justamente para poder dar essa tranquilidade para quem vai consumir. Empresa. Porque está numa empresa e realmente essas coisas acontecem. O pessoal está trabalhando, é rápido, é ambiente corrido e tudo mais. Acontece de cair um computador no chão, acontece você derrubar uma xícara de café, uma água. Enfim, você está tranquilo com isso, né, que a máquina não vai quebrar, que uma máquina quebrada significa talvez um profissional parado significa custo para a empresa. Então, a gente tenta oferecer, a gente oferece, na verdade, um hardware que tira essa preocupação de lado para quem está consumindo. E mais do que isso, e aí vem essa parte ali, você falou outsourcing, né, de equipamento. O que é o tal do outsourcing? Isso, é muito bom você explicar isso, que hoje é a palavra do momento, hype. Ou HaaS, né, que é o Hardware as a Service. Então, essa é a combinação e é isso que a Acer está trazendo para o mercado e ela está sendo pioneira quando a gente fala de multinacional. Mercado B2B, né? O mercado B2B. Tem também o mercado B2C, mas não é a Acer que faz, tem um grande parceiro nosso que faz, já vou falar um pouco deles, é uma empresa que eu admiro bastante, que chama Alugator, ou Alu, para os íntimos, e eles fazem a parte de HaaS para outsourcing para B2C. Isso, para pessoa física, para B2C. É um parceiro nosso que faz isso com excelência. E eles fazem para B2B também, tá? Então a gente é muito parceiro e a gente troca muita figurinha nesse sentido. Mas voltando aqui para a oferta e para a estratégia da Acer no mercado brasileiro. Então, além de a gente trazer aquele portfólio para o mercado corporativo que não estava disponível aqui, que eu não vendia aqui, porque a estratégia estava 100% concentrada no mercado de consumo, varejo. Consumidor de varejo, mais público gamer, a gente mantém esse foco nisso, existe uma diretoria toda focada e trabalhando nesse mercado, constrói-se uma diretoria de B2B, constrói também uma unidade de negócio só de HaaS, que é o tal do outsourcing que você colocou, que consiste em ter um portfólio para a empresa, com os produtos que as empresas consomem, que elas precisam, ou seja, precisam de
um portfólio de notebooks corporativos, de desktops corporativos, de acessórios, monitores, etc. Ou seja, todo o aparato tecnológico que a empresa consome e precisa para os seus funcionários usarem e produzirem. E mais do que isso, eu consigo não só vender isso, eu consigo alugar. Mas não é só alugar, é alugar com diversas camadas de serviço. Ou seja, a empresa aluga o hardware por 36, 48, 50 meses, com diversas camadas de serviço, e aí isso é customizável, a gente vai entender, vai sentar com a empresa, entender o que ela precisa. De repente, eu preciso de um software de gestão que faz a gestão do meu parque, que eu entendo o quanto que as máquinas estão consumindo, o quanto que a máquina está usando de software, se está usando as determinadas licenças que a empresa comprou e paga assinatura anual, se não está, se dá para fazer uma economia ali, pô, sei lá, 50% do meu quadro de funcionários não está usando a licença, sei lá, de Adobe, que eu pago X dólares por ano. Poxa, necessidade. Eu vou cortar 50% das licenças e vou fazer uma economia direto no bolso da empresa, por exemplo. Ou tem uma questão ali de uma máquina de um funcionário que ela é furtada. Você faz remotamente ali um data wipe. O software faz isso, e isso está à disposição. A parte logística. Então, às vezes a empresa tem várias unidades, ou tem funcionários que trabalham em regime de home office. Precisa entregar a máquina ao funcionário. A gente faz isso, essa parte logística. Né? A tua empresa não precisa se preocupar com isso. A gente faz essa e vocês fazem update das máquinas à medida que vai lançando novos modelos ou não? Como funciona isso? Vocês estão sempre atualizados. Você tem um contrato de, sei lá, 36, 48 meses. Vamos lá, vamos falar que o contrato automaticamente ele dita que a partir do momento que ele vai expirar, você vai fazer o refresh ou a troca, a atualização desse parque. Ou pode haver uma demanda específica, uma necessidade do lado da empresa, falar, olha, eu estou entendendo que essas máquinas aqui estão ficando desatualizadas e tudo mais, eu gostaria de antecipar a troca. Cara, tudo é possível. Entendi. Entendeu? Então, o importante então, a empresa não se preocupa com nada, vocês cuidam de todo o TI deles. O que a gente fala, assim, que eu gosto de falar, é descomplicar a TI da empresa. Que a TI da empresa, e toda empresa média, grande, tem o seu departamento e estrutura de TI, que ela foque naquilo que é core dela. Sim. Que ela foque na parte estratégica. O negócio dela. Na cibersegurança, em, por exemplo, implementar ferramentas de IA dentro da empresa, que acho que é uma grande preocupação, uma grande dor que várias empresas têm tido hoje em dia, de criar ferramentas que sejam AI native ou nativamente criadas por IA. Então, talvez o time de tecnologia da empresa possa focar nisso, né, em otimizações, em melhorias e inovações dentro da empresa, e deixar essa parte de gestão mais tradicional da TI, do parque da TI, de movimentação de equipamento, de renovação, de segurança, etc., para a gente. Ou seja, você literalmente terceiriza isso. Você fazendo o RaaS ou outsourcing, você está terceirizando não só o consumo do hardware, mas também a gestão desse hardware para a gente. E aí a sua TI foca naquilo que é mais importante, que tem mais valor para a empresa. E vocês, naturalmente, têm estudos nesse sentido. No aspecto econômico, financeiro, que isso, naturalmente, toda empresa vai pensar nisso, os estudos que vocês têm demonstram que isso daí, economicamente, financeiramente, é mais vantajoso para as empresas adotar esse sistema de outsourcing ou de RaaS. Sem dúvida. Assim, é uma conta que ela pode ou não ser muito complexa. Né? E eu, de verdade, Ronaldo, quando eu vou conversar com qualquer empresa, eu tento, num primeiro momento, tirar do campo a questão contábil ou até tributária, e também tem a questão ali financeira que eu falo muito de fluxo, né, de fluxo de caixa. Por exemplo, hoje a gente está com juros extremamente altos aqui no Brasil. Sim. Vale mais o seu dinheiro aplicado ou vale mais o seu dinheiro comprando tecnologia que amanhã ela já fica obsoleta a cada dia e em alguma coisa que pode talvez dar problema, que você vai ter que reparar, trocar, etc. e tal. E aí eu acho que o alugar acaba ficando óbvio, né? O alugar mais serviço, né? Porque você está alugando mais o serviço, ou seja, deu problema, o problema não é da empresa, não é seu, é meu. Eu vou resolver esse problema e eu tenho um SLA para resolver esse problema. Tem que resolver ele em 24 horas, por exemplo. Tá? Então acho que esse é o ponto. Mas sim, tem algumas empresas, dependendo do regime ali contábil e tributário, que podem se valer de determinados benefícios. Né? E aí, se for o caso, a gente envolve o nosso financeiro, o CFO, para dialogar no mesmo nível ali de contabilidade e tributário com a empresa. Mas o ponto a parte de fluxo de caixa,
Tem empresas que são mais sensíveis e menos sensíveis. Mas você ter um fluxo de caixa saudável, eu acho que isso é básico e positivo para qualquer empresa. Dispendiar capital com aquilo que não é core daquela atividade da tua empresa, também vamos pensar assim, acho que comprar computador e TI é a atividade core de todas as empresas? Não. Não. Né? Talvez comprar insumo, investir em maquinário, investir em outras tecnologias, por exemplo, isso aqui num estúdio. Aqui acho que o principal aqui é investir em audiovisual, né? E não necessariamente num PC. Então, investir numa câmera de qualidade, num equipamento de som de qualidade. Mas eles, no fundo, são todos monitorados, gerenciados através de um PC. Exato. O PC tudo liga, o PC é o centro dele, que naturalmente, um estúdio, ele tá tudo gira em torno de um PC, tá tudo ligado e conectado a ele. Exato. Você roda, mas cai nele. Exato, mas o Ronaldo conhece bastante de câmera e de áudio e não de PC. O João Luiz, o Lucas conhece, você tem razão. Eles conhecem muito mais, não tem dúvida, você tem razão. Então, assim, mas tudo de conta que você está falando. Mas pegando a brincadeira, é muito isso. Então, assim, a empresa usa o capital dela para investir naquilo que é core, naquilo que é a atividade principal dela, ou não, ela investe o capital. Sim. E quando a gente fala de gastar o capital com algo que não é primário nem secundário, ou seja, não é foco, se você puder trabalhar isso num fluxo que deixa a sua empresa um pouco mais oxigenada do ponto de vista. E tira o problema da tua frente, ter que ficar administrando todo esse tipo de coisa que você não domina totalmente, né? O principal ponto é isso aí. Né? Então eu deixo um pouco de lado essa parte contábil, tributária e de fluxo de caixa para esse campo, porque se a empresa não entende e não se convence de que o RaaS ele simplifica a vida da empresa. Por favor, dá uma definição do que é errado. É o hardware as a service. Sim, tudo bem. É o produto, pessoal é o meu produto, é o computador que você está alugando, mais os diferentes serviços que eu posso entregar para você. Explica o pessoal que o hardware, na verdade, é um símbolo de HAA minúsculo S. Hardware as a service. É o hardware como serviço ou hardware mais serviço. Essa é a definição. Você tinha muito o SaaS, né? O SaaS era uma coisa que vinha dominando o software as a service. A contratação de software como serviço. Deixa eu fazer uma pergunta interessante até. Qual é o target de vocês de empresa? Que tamanho de empresa, faturamento? Qual o target de vocês de empresas com quantos hardwares lá dentro, quantos funcionários, qual é o faturamento? Qual o target que vocês estão pretendendo atingir? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque se você perguntar para o Marco, eu vou ter uma resposta, se perguntar para esse, ela vai ter uma outra resposta. Fique à vontade. O target é todo mundo, tá? Então, qualquer empresa que estiver escutando a gente, olha, contrata a Acer aí, tá? Você é target. Pronto. Não, mas vamos lá. Pensando e voltando um pouco no ponto que eu coloquei. Falei para você aqui, o mercado brasileiro está muito concentrado em 2 grandes players, certo? Falei o nome deles. E esses grandes players, eles estão muito também fundamentados e consolidados em grandes corporações. Então, é claro que ganhar peixe grande no começo é o caminho óbvio, né? Então, acho que seria gastar muito esforço, muita energia, buscar grandes corporações. Que já estão. Exato, que tem um processo de compra mais moroso, tem toda uma cadeia, né, de compliance, etc. e tal. É um caminho difícil. E eles já estão com a empresa deles atuando lá, atendendo eles. Então, assim, eu acho que isso tem que ser consequência e não um alvo. Sim. Então, assim, nosso objetivo não é mirar para esse porte, para esse tamanho de empresa. Então, eu entendo que o mercado, o tamanho de empresa de médio porte, ali de 100 a 500 funcionários ou estações, né? Estações. Talvez seja o mercado mais factível, talvez não tão bem atendido por esses grandes players, porque esses grandes players atendem muito bem as grandes corporações. Isso é uma verdade. Eles também atendem, obviamente, esse mercado porque tem a marca muito forte. Quando uma empresa vai comprar TI hoje em dia, ela basicamente pensa em 2 marcas, A ou B, né? E o meu trabalho, o desafio, né, meu, da Acer e do nosso time, é de ter o C da Acer, que a gente seja essa mais uma opção
para a TI tomar ali. E mais do que isso, aí acho que é o grande diferencial que eu também tinha comentado, a Acer é pioneira em trazer esse modelo de hardware mais serviço diretamente, né, sem intermediário. Quando eu falo sem intermediário, eu não tenho intermediário financeiro, eu não tenho um banco no meio, é capital próprio. Né? Então, Entendo, perfeito. eu não estou dependendo do spread bancário, dos juros, da taxa de juros que aquele banco está ditando naquele momento. É capital próprio, então é uma alocação direta. E, além disso, a gente tem também parceiros que também fazem esse modelo, né, de locação. Então, e a gente não olha como parceiro, não como concorrente. Se tem um aqui, a Alugator, é uma empresa, não é uma startup, mas é uma empresa de tecnologia lá de Minas, fundada ali pelo Cadu e pelo Santana. Eles são geniais e começaram ali fazendo um modelo como aquele do iPhone para sempre, de assinatura de iPhone, e depois eles expandiram e estão com a gente já há mais de 2 anos. Pô, que legal. E eles faziam focado antes em B2C, então aluguel ou assinatura de hardware para pessoa física. Então o Ronaldo vai lá no site da Lu e fala, putz, eu preciso de uma máquina, um Predator, uma máquina gamer, aqui para o meu estúdio, preciso alugar por 12 meses, 24 meses, ou por um projeto por tempo determinado, e você consegue fazer isso com eles. Eu, por exemplo, não faço um contrato de prazo tão pequeno. O nosso tradicional são 36, 48, 60 meses. Tá. Eles conseguem fazer contratos menores ali, tá no DNA deles fazer isso. E agora eles também estão virando a chave para o mercado B2B também. Né? Então eles também estão atendendo empresas de menor porte, de médio porte, e eles têm uma agilidade muito boa e fazem um trabalho muito bacana. E a gente é parceiro, a gente não é concorrente. Então a gente conversa, dialoga muito onde a gente está indo, onde eles estão indo. Inclusive, às vezes, tem leads que chegam para a gente que a gente talvez não consegue atender por questão de, sei lá, uma limitação de... Não foi aprovado um crédito, por exemplo, no financeiro, etc. Eles conseguem fazer e a gente passa para eles. Então, é realmente uma parceria. Né? A Lu, né, o nome da empresa? E tem outros, a gente tem canais de distribuição também que fazem... Hoje as máquinas da Acer, já no varejo, naturalmente, elas são comercializadas basicamente aonde? Online, mas no varejo mesmo, lojas físicas. Vocês não têm loja física, né? Quando a gente fala de varejo, a Acer tem uma operação online, né? Tem o Acer Store, que é uma operação da própria Acer. É uma operação muito importante e ela, inclusive, alimenta e abastece os principais marketplaces do Brasil. E ela também está nos principais varejistas, tanto varejistas regionais, que a gente chega muito através dos nossos parceiros de distribuição. Então, a gente tem ali a Laid, a Agis, a SND, a Pauta, a Maser, Ingram e outros. Não vou ficar falando muito nome aqui, depois eu vou tomar um puxão de orelha, porque não faz alguém de um parceiro e, poxa, não vale a pena esse puxão de orelha, né? E os grandes varejos aqui também, né, tradicionais que todos conhecem, o Mercado Livre, uma Magazine Luiza, uma Amazon, Carrefour. Sim. Me fala uma coisa, uma pergunta interessante, naturalmente, a entrada dos smartphones no mercado, alguns anos atrás, que o smartphone é um micro praticamente, faz absolutamente tudo hoje, tira foto, edita, enfim. É uma extensão da gente. Então, ele fez com que o mercado de desktops e notebooks, ou laptops, enfim, tivesse uma diminuída, desse uma barrigada ou não. A entrada do smartphone como mais um device nesse segmento não alterou em unidades mesmo, falar de uma maneira bem de unidades no mercado de desktop. Você acha que, ou seja, a pessoa que tem um desktop bom, um notebook ou um laptop, né, ele continua tendo um smartphone de qualidade ou uma coisa substituiu a outra? Teve algum impacto nisso ou não? Sei que durante o tempo você atuou em empresas varejistas como... Eu vi muito isso, eu ouvi, e o mercado, né, e muita imprensa especulava muito isso, e nos meus dias de Intel, né, a gente ouvia isso. Tinham headlines assim, lá fora, aqui no Brasil, o PC morreu. Né? Exatamente. Nem tanto pelo... Eu adoro um desktop. E lembra quando foi lançado o tablet, né? Tablet, Aí o PC, porque assim, o smartphone ele tem
ele é uma extensão nossa, ele é muito prático, ele é handy, né? Cabe na palma da mão, você resolve ali serviços de banco, de mensagem, contato com a família, ferramenta de Tem gente que reunião, assiste tá? filme aí. Ele é entretenimento, ele é trabalho e ele é banco, tudo num lugar. Legal. Ele é versátil e é prático, ele te acompanha em todo momento, né? Mas ele é pequeno. Exatamente. A limitação dele. Às vezes ele também não é tão seguro. Você gosta dessas coisas aí? Você curte? Não. Então eu também não. Eu não consigo, eu tenho meus filhos veem filme, sério. Não gosto, mas também não gosto de assistir filme em computador também. Acho que não, eu não vejo computador. Filme pra mim é lá. Eu sou cinéfilo, você sabe. Com som. Sim, sim. Então, assim, a experiência audiovisual. Mas os dois filhos usam o smartphone para ver os joguinhos, aquelas coisinhas todas, né? Não mais deixa. do que a televisão. Não deixa. Não, você não deixa, mas se você deixar, vocês assistem. Sabe que eu sou chato com os meus filhos. Não, chato não. O Pedro, eu deixo ele ficar no Spotify. De vez em quando quer musiquinha, ele fica pulando musiquinha ali, ele adora e acho que... Mas você vai nos restaurantes da vida, se a molecada, a família, eles estão com o smartphone lá vendo filme. É terrível, mas assim... Então, mas voltando ao ponto. É uma válvula de escape sim, dos pais. Assim, mas vamos dizer, outro assunto. Pode chamar um pediatra, um pedagogo para poder. Mas voltando ao mercado, realmente eu desvirtuei. Não teve esse. Olha, vamos lá. Tem especulação demais em cima disso, mas a minha resposta é não. Ponto. Né? O smartphone não substitui o PC. Não tirou nada. O PC é uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de produção. E, obviamente, hoje acho que as pessoas trabalham mais no PC do que antigamente, porque antes não tinha o smartphone, então a pessoa ela ficava no PC trabalhando, jogando, vendo besteira, etc. E tal. Eu acho que hoje essa parte besteira, né, ou que não é trabalho, está numa ferramenta de distração, que é o smartphone, é uma grande ferramenta de distração, e você se distrai, legal, dirigindo, boa trabalhando, ele te tira a atenção, literalmente, ele te tira o foco. E antes, o que tirava o foco estava dentro do PC. Eu acho que as pessoas estão mais concentradas no PC como uma ferramenta ali de trabalho, e tudo que era de distração no PC saiu dali e veio para cá. Certo, joguinho, muito bem colocado. Sem dúvida. Etc e tal. Joguinho que você falou. E assim, quando a gente fala de ferramenta de produção, de trabalho, o PC é imbatível. Eu adoro o PC, cara. Ele eu sou um fã. Ele é imbatível. Eu tenho desktop em casa. Ele é imbatível, né? Aí você pode falar, puta, mas eu conheço um youtuber ali, um influencer que gera conteúdo só com smartphone, etc e tal. Legal, parabéns para ele, mas talvez o conteúdo dele tenha qualidade, mas falando de qualidade audiovisual, não vai ter. Não vai ter. Né? Enfim, quando você preza esse tipo de qualidade, você tem que usar outro tipo de ferramenta. Né? Mas enfim, não substitui. Eu acho que é uma ferramenta diferente. Como eu falei, o teu banco está aqui, sua rede social está aqui, suas conversas, família. Mobilidade está aí, que você pode carregar ele. Então isso aqui é imprescindível. Isso é uma extensão da gente, é uma relação de dependência. Quase que química. É química. Não, é química. Elas dopamina, endorfina. Enfim. Exato, é química. Uma pessoa, assim, tem várias questões ali, de recomendação já de saúde para você dormir longe do telefone, para na primeira hora de manhã, quando você acorda, tentar não ir para a tela dele. Eu sou assim. Também não ter a tela à noite, enfim, tem ele. Óbvio que a gente não obedece, não segue isso, mas a gente sabe que. Não, eu sigo. E as coisas que se faz no computador hoje, que se faz no PC hoje, que também se fazia antes, tá muito claro que você precisa dele para fazer isso. É verdade. Marcão, vamos falar uma coisa agora interessante. Não podemos deixar esse assunto, que é o assunto hype, o assunto do momento. E você, como um cara de tecnologia há anos, aí já está atuando nisso há 20, 25 anos, e agora deu boom da inteligência artificial. A tal inteligência artificial que virou. Nossa senhora, só se fala nisso, só se pensa nisso. Eu fiz um pequeno curso, estou tentando entender. É uma coisa realmente impressionante o que ela é capaz. De repente sempre foi, nós nunca, desde a do Alan Turing lá atrás, tal, dizem que veio usando inteligência artificial no primeiro computador, tem aquele filme inclusive maravilhoso, que é com o Ed Redmayne, que é a teoria de tudo, né? Que ele mostra o primeiro computador e vem e tal. Já diziam que lá na tem o Big Blue lá da IBM, já usava inteligência artificial, bom, enfim. E agora ela virou, só se fala nisso. Mercado de trabalho com cursos, universidade, faculdade, a molecada migrando. Como é que você,
e a sua empresa, naturalmente, e você particularmente, encaram esse momento da inteligência artificial e até onde ela pode chegar? Porque os próprios grandes, o Zuckerberg, os caras todos lá, o Elon Musk, o Sergey Brin, a galera toda lá dos grandes players, o Satya Nadella da Microsoft, falaram: nós temos que dar uma segurada, que nós mesmos estamos assustados com o caminho que estão tomando. Como é que você enxerga a inteligência artificial nos dias de hoje? A Acer enxerga isso? Olha, eu vou dar uma visão mais minha do que da Acer, porque aí da Acer tem que chamar o Não, pessoal sim, lá claro. de Taiwan para trazer. Para falar o que eles Mas, pensam. até onde vai chegar Ninguém sabe, né? até onde a humanidade vai chegar. Não, Né? sem dúvida. Onde a gente vai estar em 500 anos é complicado, mas assim, que acho que tem alguns pontos, né? Vamos tirar um pouco a IA de lado, mas vamos pegar a Lei de Moore, né? Inclusive um dos fundadores ali Da da Intel. Intel, e ela ainda se vale, que o ponto é, a tecnologia ela tem avançado a passos cada vez mais largos, ou seja, o intervalo de inovação também ele tem ficado cada vez mais curto. Certo. Hoje o que você avança em um ano levava-se antes 10 anos. Hoje o que Perfeito. você avança em 10 anos talvez levava-se 100 anos. E essa velocidade ela é assustadora. Eu acho que você fala que algumas lideranças ficam assim, opa, peraí, acho que tem que frear e tudo mais. Acho que o freio não existe, né? Esse freio acho que não existe. Acho que tem que pensar formas de atualizar, né? Acho que a ética existe, né? As regulamentações já existem, porque na verdade a gente é o ser humano. E a IA ela só aumenta a capacidade e o alcance do ser humano, né? Então acho que tem que talvez atualizar algumas leis, Algumas algumas rotinas, alguns regras, padrões, etc. Mas atualizar, né, daquilo que estava muito analógico e precisa ser trazido para o mundo de hoje com IA. Mas sobre a minha a fotografia, quando eu vejo a questão de IA hoje, acho que tem muito barulho, né? Muito barulho, muito chat GPT, muita gente ali no smartphone ali, quem foi, não sei chat o quê, GPT, que é isso? Como que eu faço como é o aquilo? nome dos O que caras que é que o pisaram melhor? na Não sei o que lá. Lua. Faz uma foto para mim aqui de um ursinho na De uma maneira praia muito incipiente, chupando né? picolé de manga. Então assim, É uma utilização muito incipiente. é muito exciting, é divertido, mas eu não vejo ainda maturidade, não vejo. E assim, Eu vejo dessa forma. eu falo isso nem no mundo de pessoa física, nem no mundo corporativo, que as empresas também estejam adotando e usando a IA para aquilo que ela vai servir de fato. Qual que é o propósito da IA para a empresa? O resultado final meu, né? É ganho de produtividade. Sim, claro. Né? É usar a IA para fazer coisas que talvez sejam tarefas mais repetitivas, mais braçais, e que talvez uma pessoa não vai mais precisar fazer isso, essa pessoa talvez vai fazer coisas que gerem mais valor para a empresa. Né? Eu chamo dessa Então maneira. são os agentes ali, eu vou ter um agente jurídico, eu vou ter um agente de BI, eu vou ter um agente de vendas que vai formatar ali uma proposta financeira, uma proposta comercial, e aí eu vou ter a IA fazendo isso, e aí eu não vou ter aquele meu profissional de vendas caro pra caramba, montando uma proposta que a IA vai montar para ele, e ele tem que, na verdade, agregar valor ali para o cliente numa outra forma de diálogo, numa outra conversa talvez mais profunda, talvez pensando em coisas mais inovadoras, indo um pouco à frente do negócio, né? Ou seja, aumentando o alcance do farol. Então, eu ainda vejo as empresas distantes disso, dessa forma de uso. Isso vai acontecer. Maturar o mercado, então. Mas isso vai acontecer. Uma maturação do lado do usuário, né? Junto, cara, porque a gente está falando aqui de hardware, né? O hardware também que tem essa tecnologia embarcada de IA, e aí eu falo processadores, por exemplo, já com NPU, que é a unidade neural de processamento, eles ainda não estão tão disponíveis no mercado. Isso ainda é recente. E mesmo então são de um preço. Então vamos falar do mercado de PC, sei lá, 5 milhões de máquinas, né? Pô, hoje se tiver uma produção de mercados de PCs com NPU, sei lá, de 200, 300, 500 mil, acho que é muito no Brasil. Então, assim, o topo da pirâmide consegue ter acesso a isso. E aí consegue se valer
do máximo dessa Daquilo tecnologia que ela oferece. para usar a IA De uma dentro maneira, da sua organização. maneira- Então, assim, com o tempo, com a evolução da tecnologia, ela ficando mais acessível, não do ponto de vista só de software, mas também de hardware, e aí todo mundo com ela ali dentro de casa ou dentro do escritório, a adoção da IA para essas ferramentas que vão além do chat GPT, que você fica ali batendo papo, virou quase um divã para algumas pessoas. Essa foi boa, vou usar. E aí você Eu realmente. tô bem hoje, eu tô bem E hoje. aí você usar realmente a IA, por exemplo, no seu dia a dia como um assistente pessoal de verdade ali, que vai facilitar a tua agenda, reunião, Impressionante. agenda de viagem, compra de passagem. Você ter a IA Roteiro de viagem. fazendo um filtro para o teu jurídico, pô, ele faz uma pré-análise, um filtro já com cascas de banana que tem num determinado contrato. E o pessoal nosso na área de publicidade e de entretenimento, o João pode falar isso, que é um diretor de produção de os redatores e roteiristas. Esses dias a DM9 ganhou um prêmio em Cannes com uma propaganda comercial todo baseado em inteligência artificial fake. Perdeu o prêmio, que é o Rede Consul, perdeu o cliente, perdeu o prêmio, o vice-presidente criativo da DM9 foi mandado embora. Olha que coisa. Foi um escândalo todo comercial criado em cima de uma tecnologia de IA fake. Ele colocava palavras na boca das pessoas, uma senadora americana, falando sobre os benefícios do produto dele, que é a Consul. Isso eu estou falando porque foi divulgado amplamente. Foi para um comercial no Festival de Cannes, concorreu, ganhou o Leão de Ouro, e depois, quando provei que era tudo uma grande enganação, deu todo um capote para trás impressionante. Mas agora, mudando de assunto, uma pergunta Só para concluir um ponto aqui, então assim, ponto, acho que a gente está num momento ainda muito divertido da IA, ou seja, explorando ali, virou um entretenimento, né? Algo sexy, quando a gente fala, tem um chat GPT tanto no computador quanto no smartphone, é legal, faz pesquisa, ele faz desenho, faz arte, etc e tal, ajuda muito, né? Eu tava agora nas férias ali, pô, a gente realmente fazia muita pergunta ali pro GPT ali, de que fazer um dia, restaurantes e tal. Legal, mas vai muito além disso, né? Assim, é muito mais que um concierge. Então, assim, eu acho que a próxima milha disso, a milha de curto prazo, o profissional, como você, Ronaldo, e as empresas usarem a IA realmente para ter agentes de cada unidade de negócio. Então, eu vou ter a IA ajudando o trabalho do meu jurídico, eu vou ter uma IA ajudando a parte de marketing, inteligência de mercado, eu vou ter a IA ajudando o meu time de vendas a facilitar o trabalho, acelerar o trabalho deles ali, quando vai formular uma proposta, alguma questão comercial. A IA também facilitando o RH, ou seja, você ter agentes de cada área estratégica da empresa facilitando e desafogando alguns trabalhos ali que tomam horas de pessoas, e aí você, de fato, usar a pessoa para coisas que levam a empresa para frente, impulsionam para frente. Tem que pensar igual dinheiro, igual lucro. Puta, a IA vai me fazer mais eficiente, mais produtivo. Legal. O resultado de ser mais eficiente e produtivo, você deve talvez ganhar mais dinheiro, na última linha, e você vai ter mais tempo. O tempo é igual ao dinheiro. Eu vou reinvestir esse tempo com o quê? O que eu vou cobrar daquela pessoa que não está mais fazendo aquele trabalho talvez repetitivo, talvez braçal, etc., que está sendo feito pela IA agora, tá? O que aquela pessoa vai agregar de valor agora? Qual que vai ser o novo job dela? Então acho que é esse tipo de coisa que vai ter que ser discutida. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta que desde lá atrás, quando sempre usei PC, Supercalc, aquelas coisas todas, eu tinha uma visão lá muito superficial, que eu nunca fui da área. Eu sempre achei que o software impulsionava o mercado de hardware. Cada vez o software, ele fazia os softwares mais robustos, com mais artifícios, mais qualidades, mais, enfim, de uma maneira geral, atendiam melhor as demandas do usuário, e o hardware foi obrigado a acompanhar isso, tentar evoluir para poder rodar esses softwares. Tudo bem? Sempre essa visão, que a indústria de software ela evoluía numa velocidade, empurrava, obrigava. Isso é uma realidade? Não, primeiro quem empurra quem? Não, acho que tiveram swings aí, né? Acho que tiveram trocas de cadeira. Primeiro o hardware ditou, né? Ali quando começaram os transistores, os semicondutores. Então, a tecnologia ela era ditada pelo hardware, ela foi ditada pelo hardware por muito tempo. Aí o software foi empurrou. Aí depois a indústria de software se desenvolveu muito, e aí ela começou a puxar esse desenvolvimento, e aí o hardware começou a correr atrás. E eu acho que hoje a gente está nesse momento, né?
O caso do IA, né? O processador de NVIDIA. Exato. As empresas de silício, de hardware, elas estão precisando cada vez mais serem mais eficientes em detrimento dessa evolução da IA, que consome muito. Consome a capacidade computacional de processamento, de GPU, e você falou começou a nossa entrevista exatamente isso, que você vê os GPUs, que as empresas, a NVIDIA, entre outras, então, tem que desenvolver para poder atender a demanda que a IA, a inteligência artificial, e os próprios softwares de gestão hoje, né? São parrudos, robustos, um SAP, não roda em qualquer máquina, tem que ter lá um... Então, na verdade, hoje é um mercado que você domina. É o que você falou, você colocou muito bem, é um swing, né? No começo um empurrava, outro empurrava, mas sempre estão empurrando o outro, né? O mercado do hardware empurra e tem que estar ali. Anos o hardware puxou o desenvolvimento. E quem fica para trás morre. No hardware a gente vê várias empresas. Essa é a lei da natureza, né? Agora, Marcão, vamos fazer o seguinte, vamos bater um papo, conhecer um pouco o Marcão aqui. Bora. Eu sei que você é um jogador de tênis, tem uma esquerda razoável. Que é o teu gol? Olha, eu não vou falar de política, mas esquerda é só no tênis. Só no tênis. Não, não quero falar de política, a gente só voltou. Sobretudo, cara, vamos fazer. Quem é teu gol no tênis masculino? Eu sei quem é, mas eu quero que você falasse pro teu... Pra mim? Pra você, porra. O Rogerinho Federer. Rogerinho? Não é Djoko, Nadal, nada disso? Cara, Nadal é o segundo GOAT pra mim. O terceiro é o Djoko ou não? Nem isso? Cara, assim, respeito muito o Djoko. Os números e tal. Não, acho que ele tem... Não, e ele tem uma autoridade, posicionamento, enfim. É um cara muito polêmico. Muito. Mas né, já tá mais calminho, né? A gente envelhece, o dinheirinho dele acalmou ele. A gente envelhece, a gente fica menos heróico, sei lá. Mas, para mim, sem dúvida, o Federer, por N motivos, acho que ele transcende o esporte. Pra mim também, você sabe que eu sou federista. Transcende o tênis, é um cara assim, é um cara que unanimidade, quase. Daqui 50 anos ele vai ser muito lembrado e talvez eu acho que o Djoko não tanto. O Djoko sempre vai ser número. Os números deles são impressionantes. É incontestável, né? Se você puser ali um quadro ali, puser o número de cada um deles. 100 ATPs, 24 grandes slams. Mas eu vou além do número, assim, o quanto era lindo, né? Ver o Federer jogar. Ele fazia o negócio parecer fácil. E só ele fazia o negócio parecer fácil. Né? O Nadal, você vê que ele tá se esforçando, ele colocando uma puta força, uma puta garra. Você fala, meu, academia todo dia. Você vê o Nadal jogando e fala assim, puta, deve estar doendo. Mas ele ganhava o jogo. Academia todo dia. E o Federer, sei lá, cara, ele fazia o negócio parecer tão fácil. E no feminino? Ele suava. Puta, no feminino, cara, acho que... Puta, a Steff Graf. Eu gosto muito dela também. Eu gosto dela e gosto muito dela, do papel dela na vida do Agassi, né? Puta, foi a mulher que resgatou o Agassi. O Agassi é um cara que eu gosto pra caramba e pra quem é do tênis, recomendo que leia a autobiografia dele. Você leu ou não li? É maravilhosa, ele fica nu ali, ele fala... Ele é um ponto fora da curva, ele deu 4 grandes slams, nem sacava tão bem, nem era tão alto, enfim. Mas ele superou... Tinha dor nas costas, não era apaixonado pelo tênis, ele tinha uma relação de amor e ódio com o tênis, porque ele jogou tênis meio que forçado pelo pai dele. O pai dele foi lutador de boxe pelo Irã, disputou a Olimpíada pelo Irã. Brabo. Então o Agassi tem várias passagens ali interessantes, né? Que ele tem o irmão dele mais velho, que jogava tênis primeiro, e o pai ficava treinando. Foi casado com a Brooke Shields, acabou com a vida dele. Aí o Agassi mais novo, o Agassi começou a bater no irmão no tênis, né, no sentido do tênis, sendo menorzinho, mais baixinho, etc e tal, então ele já começou a ter uma relação ali de competição, mas uma relação mais ou menos tóxica ali com o irmão, porque aí o pai começou a favorecer muito o Agassi, tem essa passagem dele aí namorando a Brooke Shields e vivendo o mundo de Hollywood, o mundo de drogas. E aí acho que é quando ele vai pro fundo do poço. Literalmente. Né? E depois tem o resgate dele ali, quando ele... Aquele preparador físico, cara de doido lá, que disse que o cara ajudou muito ele também. Sim. Como é que chama esse cara, meu? Eu não lembro. É o Tony Robbins? Não, um grandão, que tem um bigode, cara de indiano, um gigante. Ele deve muito a esse cara também. E aí a Steff Graf, que foi uma pessoa que realmente resgatou o cara, colocou ele... Eu também acho que pra mim o Goto, eu combino com você nos dois. Eu sei que você é um cara que gosta de viajar. América, Europa, Ásia, qual lugar aí que você curte mais?
aquela tradição europeia, modernidade Cara, americana, ou aquela assim, coisa, tradição... gosto muito dos Estados Unidos, acho que tem lugares lindos ali, tem vários Estados Unidos dentro dos Estados Unidos, né? Então tem vários ecossistemas diferentes, vários parques, assim, mas meu gosto é mais para Europa. Você estava lá agora, né, inclusive? Tava na Espanha agora, maior que em Madrid. E aí eu falo, meu gosto é mais para Europa, assim, acho que muito pelo estilo de vida deles, né? Que acho que é uma coisa um pouco menos acelerada. Eu acho que respira cultura, respira música. Essa Onde questão da você vai. imigração desencadeada na Europa, você acha que não está comprometendo um pouco a cultura de alguns países, principalmente a Inglaterra e Eu França acho que e o sul da Eu Itália? acho que. E a Alemanha também. A Alemanha, É, perdão, com a Turquia, os turcos da Alemanha. então, acho que alguns países foram mais comprometidos, né, com essa abertura ali de imigração, então estão sofrendo muito em várias frentes, né? Tem impacto cultural, impacto social Sem dúvida nenhuma. e crime, né? Então tem cidades que não sabiam que era determinado tipo de crime na rua e estão começando a ver umas manchetes de jornal que antes não existiam. Londres, Paris, Aí Munique. você vê uma questão também de mudança cultural, você começa a ver, sei lá, alguns lugares em Paris que começa a ter mais, começa a ter menos a população cristã, né? E se você olhar, a França é um país cristão, matriz cristã, se você pegar qualquer atlas aí, pelo menos Não, se for sede do Vaticano, inclusive da Igreja Católica, E, Avignon foi sede então, da Igreja Católica. enfim, então eu acho que tem isso, eu vejo isso, não sei qual que vai ser o desfecho disso, mas ainda assim eu prefiro a atmosfera da Da Europa, Europa. falando de viagem, porque É é muito um mais berço eclético. cultural, tudo é muito antigo. Paris é um museu a céu aberto. Então tudo é muito antigo, então você tem muita informação ali cultural e a parte de gastronomia. Isso que eu ia falar, gastronomia sua, o que que é americana, inglesa, Olha, eu gosto muito um bom hambúrguer, eu acho que assim, meatloaf inglês, pô, fish and chips, que eu amo. cara, todos, mas eu acho que putz, Portugal se come muito bem. Portugal, aí eu Espanha adoro. se come Frutos muito do mar, bem. né? Tudo assim, pô, comer uma leitoa e tomar uma cava ali, um espumante é sensacional. Aí para uma comida mais de frutos do mar também. Então acho que Portugal, Espanha é muito bem servido. Itália, puta, não dá, cara. Assim, se você Tudo, né? vai do dia, entendeu? Não dá pra falar que a Itália é melhor que a França é melhor que a Espanha, que é melhor que Portugal. Acho que tá tudo muito bem servido, tá tudo muito perto. E na bebida, destilado, cervejinha ou um vinho? Eu sou mais da cerveja. Cervejão mesmo? Gostoso. Gosto de vinho, etc. Mas, destilado não. Cara, Que vinho? Cabernet, Malbec, Bordeaux? Qual é o... Eu tenho aqui alguns amigos nossos, algumas pessoas, é engraçado essa... eu gosto, assim, olhando a América do Sul, eu gosto de Cabernet Franc, eu gosto desse blend, né? Cara, tem um vinho que eu gosto, que aí é África, Pinotage, mais porrada, assim, eu gosto. E gosto muito de vinhos brancos também, né? O Chardonnay, o Sauvignon Blanc, gosto bastante. Rosé não tanto, mas vinho, assim, eu escolho aí algumas ocasiões que eu acabo tomando e tudo mais, mas a cerveja não tem erro, entendeu? E o hobby para você é o tênis? E passear com aquela pastora suíça sua maravilhosa, a Mirka. A Mirka não é hobby, é obrigação, né? Também, Nossa, tamanho dela. passear com ela. Linda, por sinal. É igual um filho, né? Então passear com ela. O teu hobby é o tênis. Hoje em dia é o tênis, assim, era muito a bike, né? Pedalava muito, corrida também, mas hoje o tênis. Você é engenheiro, né? Sou. Se você não fosse engenheiro, tipo aquele, pô, não fui engenheiro, queria ser o quê? Cantor, pintor, escritor, médico. Se não fosse engenheiro, qual seria o. Não precisa ser uma profissão artista, um andarilho, um rio. O que você gostaria de ser se não fosse engenheiro? Engenheiro o quê? Desculpa, eletrônico? Engenheiro de produção. Tá. Nunca produzi nada. 2 filhos, pô. Reproduzir. Ixi, ó. Mas aí. Não pode, hein? Aqui é sobre tudo e vale tudo. Mas se você não fosse engenheiro. Cara.
Sim, eu sou, na verdade, um profissional de vendas, comercial. Tá, não, Então, porra, eu não vejo eu quero ser jogador de tênis, futebol, basquete, de cricket, Cara, eu acho que eu gostaria de desenho industrial. Legal, Tá? legal. É algo que passou pela minha cabeça ali naquela época, né, de decidir o que fazer, né? Eu sempre gostei muito de design, de diversos, desde de objetos, carros, sempre fui apaixonado Legal. por Então carro, tá na linha. mas eu acho que o que falta, né, e deve faltar ainda hoje para o jovem, é acesso à informação de mercado. Acho que o jovem, quando ele vai decidir o que ele Eu vai acho ser, o que ele absurdo vai também. fazer, ele tem que ter uma Concordo com noção, ele você. tem que ter uma noção de aderência, de mercado, de oportunidade. Porque assim, não dá para você tomar uma decisão dessa por paixão, cara. Isso é ilusão. Assim, meu, aí vai ler Neruda ali, vai ficar lendo poesia. Tem que ser uma decisão mais próximo daquilo que você tem de aptidão e que você gosta, que vai te dar tesão, motivação. Mas, cara, tem que ter mercado. É igual uma empresa. Eu penso como você. Esse papo eu tive com o Zé que semana É passada. uma profissão. Porra, eu adoro arte, puta, vou fazer Eu teatro. vou ver Tal. do que lá na frente. Legal. E beleza. Quantos caras prosperam nesse Segmento. mundo? O que você precisa? Porra, meu. Entendeu? Vai ter aquela massa de você ser feliz, né? Essa coisa bonita. Vamos ser felizes, fazer o que quer. Só que lá na frente. Cara, o que vai fazer você feliz é você dar certo. Tem Cara. uma condição de vida boa. É você ter. Exato. Assim, se você falar, vou fazer isso porque, puta, eu adoro tocar música, mas se você for um músico medíocre, ou você pode ser um músico maravilhoso, mas você não soube se vender e vender a tua música, desculpa, você vai ser infeliz sendo músico. Não, você tem razão. Só que você lá atrás falou, não, puta, vou fazer música porque é música que eu gosto, etc. Mas se você não conseguir prosperar fazendo música, ter uma vida digna você vai ser frente. um músico infeliz. Ponto. Ou você vai ser um ator infeliz, ou você vai ser um médico infeliz. É verdade. Então, assim, você tem que olhar... Partilhamos a mesma opinião. Um prisma de paixão, mas a decisão tem que ser Um pouco de razão. Tem que olhar a tendência. E acho que, assim, na minha idade, obviamente, não existia isso, até porque os professores não têm essa visão. Então, imagina como é que eles vão passar essa visão para os alunos. Eu no segundinho na Vila Gustavo, meu pai era cabo da Polícia Militar, estudei no segundinho na Vila Gustavo. Você acha que eu tinha essa percepção de futuro e de mundo que você está falando agora? O mundo nosso se resumia na Zona Norte. Mas acho que hoje em dia... Hoje em dia eles têm, imagina. Dá para ter esse diálogo. Não, acho que, assim... o mundo tá muito mais aberto, né, nesse sentido. Então, e eu acho que eu vejo essa molecada hoje, assim, acho que tem uma geração meio perdida hoje em dia, né, essa galera que tá com 20 e poucos e 30 anos hoje, mas acho que a geração que vem atrás deles está muito mais ligada. Tomara. Né? Eu vejo uma molecada aí de 20 menos, 18, 17, que, cara, tá com umas preocupações que eu falo assim, caraca... Eu tenho uma frase que eu sou muito criticado por isso e muito elogiado também, ou seja, eu falo que não todos, naturalmente, tudo tem exceção, que a geração Z é a tragédia da humanidade, cara. As pessoas me criticam muito, muitos me elogiam, falam que concordam comigo. Eles estão preocupados. Não, você não. Que geração que eu sou? Você é igual eu sou baby boomer, você deve ser milênio. Eu sou baby boomer, eu sou milênio. Eu sou milênio. Marcão, brigadão tá aqui, velho. Foi um papo gostoso. Você é uma pessoa que é um berço de conhecimento, não só no seu segmento, como de uma maneira geral. Nós que agradecemos esse esclarecimento sobre esse mercado de TI, que é um mercado apaixonante e que está no dia a dia de absolutamente todo mundo. Gosta ou não gosta? Gosta ou não gosta, não importa onde você esteja, faixa etária, sua faixa socioeconômica, a região do país ou do mundo. Hoje a informática, TI, né? Na minha época a informática virou TI, bonitinha e tal. Ela está no teu dia a dia, você vai no supermercado, no banco e tal. Obrigado você aqui, com seu conhecimento, a sua eloquência, essa sua clareza na explicação do negócio, tornou um assunto meio árido para muitos, até de uma maneira gostosa e leve. Obrigado pela tua presença, sucesso lá na Acer. Precisando de nós, estamos por aí. E quem precisar de Acer também, fala comigo, hein? Fala comigo. Pessoal, estamos aí com mais um... Acabou, né? Mais um Sobretudo, um papo muito agradável com o Marcos Rohati, diretor de B2B da Acer, profissional com longa experiência no mercado. Temos aí com a nossa linha, nos siga nas redes sociais, vai aparecer o link aí embaixo no YouTube, Instagram e tudo mais aí, nos dê um apoio, nos ajude. Isso foi gravado, esse episódio, como todos os outros, no PKT Studio do WTC World Trade Center aqui na Berrini, tá? Estamos aqui à disposição de vocês,
Tenham todos uma boa semana, um bom mês, um bom dia. Que Deus os abençoe. Obrigado e fique com Deus. Marcão, valeu, velho. Obrigadão.